Olá! Como complemento à aula que vocês tiveram essa semana, vamos enfatizar um pouco mais, correlacionando com os mecanismos neurais da nocicepção e da dor, a sensibilização periférica. Eu sou professora Auxilene Carla e estou dividindo, compartilhando esse momento da disciplina de fisioterapia em algologia com vocês, alunos do 5º semestre de fisioterapia da UNEP. Para isso, é importante que a gente compreenda quais são as vias, qual é o formato e por que dói, por que a gente sente dor. Recapitulando, vale a pena lembrarmos que a dor ela pode ser classificada quanto ao tipo aguda ou quanto ao tipo crônica. A dor crônica, ela nada mais é do que uma condição fisiológica que para nós funciona como um fator de proteção, um sinal de alerta. É, portanto, um indicativo de que algo não está bem. É uma fonte de informação de que há algo errado. Desta forma, esta dor ela é descrita como uma dor nociceptiva, ou seja, todo o nosso aparato neuronal ele está envolvido na gênese da dor, de forma que é um funcionamento normal. É assim que deve acontecer. Portanto, tem como característica o dano, que sendo bem controlada com medidas periféricas e a perfeita cicatrização da área, está dentro do esperado. Entretanto, existe um outro tipo de dor, conhecido como dor crônica, ou também, um termo mais atual, como dor persistente. Esta característica de dor está relacionada a pacientes expostos à dor por 3 meses ou mais, quando consideramos a característica temporal. Entretanto, mais importante do que o tempo da dor são as características descritas pelas pessoas que têm esse tipo de dor. É impossível, por exemplo, traçarmos um fator etiológico simples ou único, pois já existem outras condições associadas à gênese dessa dor, que não apenas a lesão inicial. Assim, removendo a possível causa, isso não é suficiente para controlar a dor, que persiste ainda que a cicatrização da área tenha sido afetada. É comum entre essas pessoas um histórico de diversos tratamentos mal-sucedidos, abuso de medicamentos, diversas comorbidades, em especial aquelas condições relacionadas com aspectos psíquicos, como, por exemplo, a depressão e distúrbios do sono. Além de alterações periféricas, que são características de uma dor aguda, existem mudanças no mecanismo de condução desse estímulo. Portanto, é comum o aumento da excitabilidade neuronal central, bem como a deficiência nos mecanismos de modulação, aqui conhecidos como filtros, desses estímulos nociceptivos. Desta forma, perde-se a relação direta entre estímulo e dor. Observa-se, portanto, que estímulos, mesmo de pequena intensidade, são interpretados como dor de grande intensidade. Dentro dos processos neurais, que passaremos aqui por 4 etapas, hoje, neste momento, ficaremos com a transdução. Transduzir nada mais é do que converter, do que traduzir. E de um senso comum, se formos trazer esse termo de uma forma mais ampla, seria a conversão de energia física em outra. Se tratando de dor, esta conversão está associada às mudanças de potenciais de membrana. A transdução nociceptiva, ela inclusive acontece apenas na presença de estímulos
de grande magnitude. Diante de estímulos de grande magnitude, é que nós teremos esse processo bem resolvido. Uma outra informação interessante é que para que haja esta conversão, é necessário que existam estruturas especializadas, aqui denominadas nociceptores. Esses nociceptores vão nos fornecer informações sensório-discriminativas, ou seja, sensitivas e de discriminação. Essas informações projetadas ao cérebro com relação às características de espaço, de tempo, de quantidade e de qualidade dos estímulos nocivos. Por isso, uma pessoa que apresenta um quadro de dor, ela consegue, dentro das condições e ambientes normais, identificar se ela é mais ou menos intensa, há quanto tempo ela refere essa dor. Do ponto de vista espacial, ela consegue identificar o local da dor e, ao mesmo tempo, qualificar essa dor. Nessa imagem, é possível identificar, através de uma descrição, o exemplo de alguém que machuca a mão, por exemplo, com um martelo. Essas informações, elas são obtidas através dos nociceptores, que estão ali localizados naquela região. Esta informação, por meio de um nervo periférico, irá se conectar a estruturas do sistema nervoso central. Portanto, o que nós captamos na periferia não é dor. Captamos estímulos nocivos, que, interpretados pelo sistema nervoso central, podem ser interpretados como dor. Dentre os diversos tipos de neurônio, aqueles especializados em iniciar o processo de captação dos estímulos nocivos são denominados A delta e C, responsáveis pela percepção de dor mais rápida ou mais lenta. Isso porque as fibras A delta são fibras mielinizadas e as fibras C são fibras amielinizadas. A sensação dolorosa, como já foi dito anteriormente, somente é percebida após a chegada desse estímulo no córtex sensorial. Lá é interpretado após todos os processos modulatórios, sejam eles excitatórios e ou inibitórios. Ainda no que se diz respeito aos nociceptores, podemos perceber que há uma grande variedade de receptores de membrana que são responsáveis por esse processo de transdução. Esses receptores podem ser mais ou menos responsivos a determinados estímulos físicos mecânicos, térmicos, e que vão apresentar uma sensibilidade diferenciada. Pode preferencialmente ou exclusivamente traduzir apenas estímulos mecânicos, estímulos térmicos ou como os receptores polimodais que estariam respondendo a todos os tipos de estímulos. O tipo de receptor de membrana contido no nociceptor é que determina o seu grau de especificidade. É o que vai definir a que classe de estímulos ela pertence. A resposta final é, portanto, uma alteração de permeabilidade da membrana que vai produzir uma despolarização, provocando, ou melhor, provocada, pela abertura dos canais de cátions, que são inespecíficos, permitindo a entrada de íons cálcio e ou íons sódio. Estímulos nocivos mais intensos, como já é de conhecimento, vão gerar maior frequência de disparo de potenciais de ação. Potenciais receptores tendem a diminuir e se estabilizar em resposta a estímulos duradouros. Não se adaptam ou se adaptam bem lentamente ao estímulo, mantendo um certo nível de disparo, ou
mantendo um certo nível de disparo de potencial de ação enquanto o estímulo persistir. E o que seria essa sensibilização primária? No momento em que ocorre uma agressão tecidual, existe um conjunto de alterações nas propriedades do nociceptor, que por sua vez diminuem o limiar de disparo, causando uma sensibilização. Isso permite um aumento na probabilidade de que impulsos nervosos sejam gerados e propagados. Este processo, ele acontece com neurônios fora do sistema nervoso central. Por isso, é conhecido como sensibilização periférica. Mediadores inflamatórios clássicos e outros químicos são liberados, produzidos localmente, como pode-se observar nesta imagem após a lesão do tecido. Podem estimular diretamente os nociceptores, como também podem causar a sensibilização desses nociceptores. Dentre os diversos mediadores inflamatórios que podem provocar tal sensibilização, podem se destacar as prostaglandinas E2, que estão intimamente relacionadas a esse processo, a bradicinina, as interleucinas 1-beta, bem como o fator de necrose tumoral alfa. Então, observa-se nessa imagem à direita a ação dos neuromediadores, que são os mediadores químicos. Os estudos mais atuais, eles trazem a informação de que essas terminações nervosas livres, elas não estariam disponibilizadas no músculo, no ventre propriamente dito, nas estruturas mais internas, e sim na fáscia e nos vasos, de certa forma, permitindo essas condições de dor nessas estruturas anteriormente referidas. Essas substâncias já ditas se ligam a receptores acoplados a segundos mensageiros que iniciam uma cascata de eventos. Ocorre, portanto, a diminuição do limiar de ativação de diversos canais iônicos, sensibilizando, portanto, o nociceptor. Muitos desses mediadores inflamatórios têm sua produção e ação intensificada pelos neurotransmissores, que são substância P, peptídeo relacionado ao gene de calcitonina, que é a sua sigla em inglês, conhecida como CGRP. Muitos medicamentos, eles atuam exatamente nessas estruturas. Por acontecer esse processo em estruturas neuronais, é conhecida também como uma inflamação neurogênica. Sob influência do caldo da sopa inflamatória, que são todas essas estruturas envolvidas, todos esses mediadores químicos, podemos apresentar atividade espontânea, baixo limiar de disparo e respostas aumentadas para estímulos nocivos subsequentes. É aquele conhecimento que a gente cada vez mais traz de que é importante para um paciente com dor não submetê-lo a tratamentos que causem dor, pois a cada estímulo que ele reconhece como sendo nocivo e subsequentemente doloroso, ele vai ter uma resposta cada vez mais aumentada. Este processo persiste enquanto a área afetada se recupera. Se, por exemplo, eu tiver uma queimadura no centro da palma da minha mão, não apenas aquela região ficará desconfortável. Por uma forma de proteção, eu terei áreas próximas, zonas em circunferências, em diâmetros que cubram um pouco mais além da lesão, justamente como uma forma também de proteção. Portanto, este processo ele persiste enquanto a área afetada se recupera, com os seguintes sinais e sintomas clínicos. O indivíduo ele pode apresentar dor espontânea, pois essas substâncias
podem ativar diretamente esses nociceptores. Hiperalgesia primária, que nada mais é do que uma resposta de dor exagerada a estímulos nocivos. E a alodínia, ou alodinia, que é uma resposta de dor a estímulos inócuos. Portanto, a sensibilização periférica ela é tida como sendo um primeiro estágio do processo doloroso. Estímulos nocivos levam a uma modificação no ambiente tecidual que vai sensibilizar, excitar nociceptores aferentes primários, que é onde inicia a captação do estímulo. Desta forma, portanto, deflagrando um processo eletroquímico, levando à despolarização da membrana neuronal, conduzindo esta mensagem até adentrarem o sistema nervoso central. Mas, para isso, a gente vai precisar conhecer um pouco mais sobre o que é sensibilização central e quais são os próximos passos para que esse processo chegue ao que a gente conhece como modulação e dor. Mas isso vai ficar para a próxima etapa. Até a próxima e um grande abraço.